Aleluia. Te amamos, Jesus. Te amamos, te amamos, te amamos. Tudo que somos, Senhor, entregamos para o Senhor. Tudo que essa igreja é, nós entregamos para o Senhor. Tu és o Senhor dessa igreja, Jesus. Tu és o Senhor. Tu és o Senhor deste lugar. Tu és o Senhor, e nós declaramos, Senhor, mentes libertas. Nós declaramos, Senhor, corações abertos. A Tua palavra diz, Senhor Deus, em Apocalipse 3:20, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei. Senhor, e esta passagem, ela se encontra bem numa passagem onde o Senhor endereça uma carta para a igreja. Essa passagem é para a igreja, não é para ser usada em evangelismos. Pode sim ser usado, mas em primeiro lugar, essa passagem, eis que estou à porta e bato, ela foi endereçada à tua igreja, Senhor. Aquela igreja, Senhor, de Antioquia, eles se fecharam para o Senhor. Eles se fecharam para o Senhor, mas o Senhor não desiste, Senhor. Jesus, o Senhor não desiste. E nós te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Nós te amamos, Senhor, porque a Tua palavra diz que nós éramos maus, inimigos da cruz, e o Senhor derramou o Teu sangue para comprar o povo zeloso e de boas obras, o povo de todas as tribos, raças, línguas e nações. E isso chegou, Senhor Deus, até o Brasil, chegou até Curitiba, chegou até o Xaxim, chegou até este local. E querido, o Senhor diz nessa noite, eis que eu estou à porta e bato. Abra a porta do teu coração e deixe entrar o Rei da Glória. Escancaramos a porta do nosso coração, Jesus. Nós queremos que vivemos, Senhor Deus, um alinhamento profético nesses dias. A Tua palavra diz, Senhor Deus, em Apocalipse 22:17, o Espírito e a noiva dizem Maranata. O Espírito e a noiva dizem Maranata. O Espírito e a noiva, nós juntamente com o Espírito Santo de Deus, nós dizemos Maranatas, e quem ouve diga Maranata, e quem tem sede vem, e quem quiser tome de graça da água da vida, que é Jesus Cristo. É a pessoa do Espírito Santo fluindo em nós, fluindo através de nós. Rios de águas vivas fluirão do nosso interior. Rios de águas vivas. Deixa o Senhor fluir da tua vida, querida. Muitos entraram aqui com um sentimento de eu não sou digno de estar aqui, mas não é pela tua dignidade. É pela dignidade que foi conquistada na cruz do Calvário. É pela dignidade dos 33 anos de Jesus de Nazaré, que andou neste lugar, andou na terra, curou, viveu os princípios, cumpriu a lei de Deus. Ele comprou um lugar pela graça nos céus para a tua vida. E hoje nós podemos dizer Maranata, ora vem, Senhor. Maranata, ora vem, Senhor. Maranata, nós, Senhor, nos alinhamos com o Espírito Santo, e hoje, não somente como igreja, mas como noiva, Senhor Jesus, como noiva nós dizemos Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quantos podem dizer Maranata? Ora vem, Senhor Jesus. É uma graça muito poderosa nós podermos estar aqui nessa noite. É uma graça maravilhosa nós podemos estar aqui nessa noite. E queridos, a igreja está se alinhando com algo poderoso que está acontecendo nesses dias. A palavra de Deus diz, nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito. Nos últimos dias algo poderoso vai acontecer na terra, e está acontecendo na terra. Nós cremos que nós estamos vivendo, nós já estamos entrando o cheiro do avivamento, deste último avivamento que foi profetizado pelo profeta Joel, que foi
que foi mencionado por Pedro em Atos 2, que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito e todos estariam aptos para se mover nos dons espirituais. Nós somos a casa de Deus, nós somos o alvo da graça de Deus. Portanto, querido, você pode, pela graça, entrar em lugares de intimidade com o Senhor. Quantos creem nisso? Ora vem, Senhor Jesus, o Maranata de Deus. Queridos, essa era uma frase de refrigério, de uma igreja sofredora, de uma igreja martirizada. Não sei se você já estudou história de igreja, que história da igreja, mas quando você começa a estudar a história da igreja, eu me sinto envergonhado de amar tão pouco a Jesus em comparação com aqueles irmãos. E o Maranata era uma expressão de alívio, de gratidão, uma expressão de esperançar. Nós já falamos aqui que esperançar é diferente de esperar. Esperar vem do verbo esperar. Ele está demorando, então eu desisto de esperar. Mas esperançar vem de esperança. E o apóstolo Paulo fala que o último estágio do sofrimento é a esperança. Ele fala assim: nós nos gloriamos na glória, ou seja, no Maranata de Deus. Nós nos gloriamos na glória de Deus, que um dia há de se instaurar nestes lugares de uma forma poderosa, e toda a terra se encherá com essa glória do Senhor. E ele fala assim: nós não somente nos gloriamos na esperança da glória do Senhor, mas nós nos gloriamos nas tribulações. Romanos 5 fala isso. Mas nós nos gloriamos nas tribulações, pois elas produzem em nós paciência. Quantos aqui precisam de paciência? O caminho é se gloriar nas tribulações. Não só produz em nós a paciência, mas a paciência produz em nós a perseverança. A perseverança produz em nós a experiência. E a experiência gera em nós a esperança. Romanos 5. E essa esperança não nos deixa nos confundir, porque o amor de Deus está derramado em nós através da pessoa do Espírito Santo. Então, queridos, se existe algo que essa igreja aprendeu e viveu na pele, foi esperançar. Alguns livros trazem algumas experiências de pessoas que estavam sendo queimadas por Nero. Não no Coliseu, porque na época de Nero ainda não existia o Coliseu. O Coliseu é algo mais adiante, por ano 72. Inclusive diz que o Coliseu foi feito para que esquecessem a memória de Nero. Era a casa de Nero. Ele diz que muitos que estavam sendo queimados porque não negavam a sua fé, não abriam mão de Jesus Cristo, amavam Jesus Cristo até o último. E diz que quando eles estavam sendo queimados, eles gritavam: Maranata, Maranata, Maranata. Então essa era uma expressão de uma igreja que aprendeu a crer na glória, na graça, na misericórdia de um Deus que intervém. Era uma geração Maranata, era uma geração que vivia a esperança da glória de Deus, que vivia algo maior. Eles sabiam que eles estavam passando neste lugar e eles eram forasteiros. Eu estou só de passagem. Às vezes nós achamos que vamos viver para sempre aqui, e nós nos comportamos como se fôssemos viver para sempre aqui, por toda a eternidade aqui. Mas a vida passa. E um cara que eu amo demais, C.H. Studd, ele escreveu um poema que diz assim: uma vida só e ela logo passará. Somente aquilo que nós fizermos para Cristo permanecerá. Somente aquilo que você fizer para Cristo permanecerá. Somente aquilo que você fizer amando a Jesus Cristo permanecerá. Então vale a pena eu dizer diante
do mundo, diante das situações. Eu sou geração Maranata, e este mundo não me atrai, este mundo não me seduz, porque eu já fui atraído por Jesus Cristo. Quando ele foi pendurado naquela cruz, ele fala: a todos eu atrairei a mim. Seja atraído pela graça, pelos olhos de fogo, de chama de amor que consomem a nossa vida, de tanto amor, tanta graça. Esses dias eu estava meditando comigo mesmo e pensando: qual será que é o tamanho do amor de Deus por mim? Espera. E eu caí lá em João 15, que fala assim: assim como o Pai me amou, eu vos amei. Daí veio algo no meu coração, uma impressão dizendo: eu te amo com o amor que Deus me ama. Eu te amo com o amor que Deus me ama. Ou seja, eu te amo como eu amei o Pai. Isso não é só para mim, é para você, é para todos que... enfim, é para todos, é para toda uma humanidade. Mas o Senhor, Ele não quer ser um interventor na tua vida, Ele não quer ser um intruso na tua vida. Ele diz: vinde a mim. A igreja e a noiva dizem: vem, e todos aqueles que querem beber dessa água, venham. Essa era uma geração que viveu intensamente um Maranata, que marcou a sua geração, que conquistou nações para Jesus. Onde eles passavam, eles deixavam um rastro de graça, de amor, de misericórdia. A palavra de Deus diz que quando teve a morte de Estevão, e aquela geração Maranata, eles tiveram que sair de Jerusalém. Diz que por onde eles passavam, eles falavam do amor de Jesus Cristo. Por onde eles passavam, eles mostravam quem era a paixão da alma deles. Só que antes dessa geração Maranata, houve uma outra geração. Uma geração que nós podemos usar talvez um paralelo igualmente poderoso, como é o nosso Maranata. Maranata vem de uma palavra não hebraica, de um outro aramaica, que é Maran, Senhor, ou seja, Senhor absoluto. Venha, meu Senhor. E aquela geração anterior à geração da igreja primitiva, eles esperavam aquilo que tinha sido profetizado em Salmo 116, 26, que fala: bendito é aquele que vem em nome de Jesus, Baruch Rafa Beshem Adonai. Ou seja, esses caras estavam esperando pelo bendito que vinha no nome do Senhor. E é interessante que hoje nós, no calendário litúrgico, não da igreja católica romana, da igreja católica universal, não do reino de Deus, mas universal de Jesus, nós comemoramos o advento da Domingo de Ramos. É quando o bendito que vem em nome do Senhor, aquele que tinha sido profetizado em Zacarias 6:6, eis que o teu Senhor, Ele vem montado num jumentinho. Alegrai, ó filha de Sião, ou seja, Jerusalém, alegrai, porque o teu Senhor, o teu libertador, Ele vem montado num jumentinho. E Ele veio, e Ele foi o cumprimento daquela profecia. E nós podemos ver isso acontecendo em Mateus 21, quando Jesus fala assim para os seus discípulos: vão e peguem aquele burrinho, e se alguém perguntar, fale: o mestre pediu. E diz que eles realmente foram indagados, e eles pegaram aquele burrinho, levaram para Jesus, e Jesus montou naquele burrinho, e ele começou a entrar em Jerusalém, e muitos começaram a jogar palmas no chão, ou seja, começaram a arrancar galhos de árvores do chão, muitos arrancaram os seus casacos, é como se fosse um tapete de honra, E diz que num determinado momento, quando Jesus estava se aproximando de Jerusalém, diz que ele chora. Ele fala: ó Jerusalém, se ao menos você reconhecesse neste dia aquele que te é suficiente para te trazer a paz. Mas ele mesmo indaga em Lucas 19:44, ele fala assim: mas vocês perderam o tempo da tua visitação.
Mas vocês deixaram passar, ou seja, uma geração que perdeu o equivalente ao Maranata, que perdeu. Jesus, inclusive, ele profetizou algo de que alguns anos depois viriam e sitiariam Jerusalém e transformariam ela em pedras, ou seja, eles perderam o tempo da visitação. Diferente daquela geração dos primeiros cristãos, que eles foram com Jesus até o fim. Geração Maranata. Inclusive diz que Jesus, ele entra no templo e ele vê, já não é mais uma casa de oração. Mateus 21 fala isso. Já não é mais uma casa de oração, ou seja, vocês corromperam a minha casa, ele disse, vocês transformaram a minha casa num antro de ladrões, de salteadores, e diz que ele pega o chicote sempre simboliza um juízo de Deus, o juízo do Senhor sobre aquela geração, e diz que Jesus levanta as mesas e derruba, enfim, acontece coisas impressionantes, e mesmo na ira nós vemos a graça. Mesmo na ira nós vemos a graça. O equivalente a Mateus 21 é Lucas 19, que diz que nisso se aproximaram dele cegos, mancos, aleijados e doentes, e ele os curou. E aquela geração que perdeu o Baruch Hafar Beshen Adonai, ou seja, aquele que vem em nome do Senhor, ele ficam indignados porque Jesus curou. Eles ficam indignados porque as crianças estavam gritando em alta voz, bendito é o filho de Davi, hosanas ao filho de Davi, aquele que vem, e é aquele que vem em nome do Senhor. E aquela geração se indigna com Jesus. Eu fico imaginando os fariseus, os religiosos dos seus cultos, e a multidão começa a chegar. Eu fico imaginando eles, quem é que ousa interromper o nosso culto de oração? Quem é que ousa interromper as nossas atividades religiosas? Eu fico imaginando o responsável por aquele grupo sai para indagar aquela manifestação que está acontecendo lá fora. E ele pergunta assim, quem é o responsável por toda essa bagunça aqui? E alguém aponta e fala assim, é aquele, o Nazareno, o profeta. Ainda eles nem reconheceram que ele era o Filho de Deus. E Jesus já tinha falado tantas vezes que ele era o Filho de Deus. Eles não o reconheceram como Messias. Eles acharam que Jesus vinha simplesmente para livrá-los de um poder político, livrá-los de uma situação financeira, livrá-los de uma doença. Ou seja, eles imaginavam que Jesus ia trazer uma libertação somente existencial. Mas Jesus, nessa vinda, quando Jesus veio, ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu Satanás. E aquilo que estava no coração e na mente e no controle dos romanos também estava no coração e na mente daquela geração religiosa que estava dizendo assim, nós não te aceitamos dessa forma, Jesus, simplesmente montado num burrinho que era o meio de locomoção mais pobre que existia, mais simples que existia. Eles imaginavam Jesus, o Messias, o Maran, de Maranata, né? o Adonai. Eles imaginavam ele entrando num cavalo suntuoso branco, resolvendo todos os seus problemas. Mas eles perderam a visitação, diferente daquela primeira geração Maranata, que foram até o fim dizendo, Senhor, nós vamos contigo até o fim. Nós damos a nossa vida pelo Senhor. Senhor, nós nos deixamos queimar pelo Senhor. Nós nos deixamos queimar pelo Senhor. Jesus, Tu és o meu Maranata. Tu és em quem eu encontro satisfação. Não há nada, ninguém que possa substituir quem Tu és, Senhor. Eles perderam, queridos, aquela primeira geração da entrada triunfal de Jesus. Ou seja, no domingo de Ramos, aquela geração perdeu a visitação. E alguns dias depois, uma grande multidão que aclamava por Jesus estava dizendo, crucifiquem-o. Uma geração inteira praticamente perdeu a visitação de Deus. Eles não tinham entendido qual era aquela vinda e focaram na promessa, mas não em quem prometeu. Às vezes nós vivemos assim como cristãos, nós focamos só nas promessas.
mas nós não queremos assumir um compromisso com quem prometeu. Aquele que prometeu é maior do que a promessa que ele fez, queridos. Nós podemos ter satisfação plena, e Jesus está dizendo assim: se ao menos nesse dia vocês soubessem, se vocês reconhecessem quem é suficiente para te trazer a paz. Mas ele disse daquele povo assim: mas algo, um véu, algo cegou a vida daquela geração. Se há alguém que está cego aqui nessa noite, nós declaramos vista. A palavra de Deus diz: vista os cegos, vista os cegos, vista os cegos. O Espírito de Deus me ungiu, diz o Senhor em Lucas 4, para trazer vista aos cegos, para trazer vista aos cegos, pois Ele me ungiu para curar os enfermos de coração, para anunciar o ano aceitável, o ano da graça do Senhor, ou seja, o Maranata de Deus. O Maranata está estabelecido em Deus, e a palavra de Deus diz que nós devemos amar o Maranata de Deus. Será que a nossa geração, nós vimos uma geração primeira dos crentes primeiros ali que entenderam o Maranata e foram até o fim. Mas nós vimos também uma geração que antecedeu a eles, que esperavam o bendito que vem em nome do Senhor. Eles perderam o tempo da sua visitação. Será que nós, como geração, nós podemos dizer: nós somos a geração Maranata? Queridos, eu não estou aqui para explicar o cenário da vinda, ou seja, o cenário da vinda, né? Quando Jesus foi indagado pelos seus discípulos em Mateus 24, 3, fala assim: Senhor, nos conte como será os últimos dias, nos conte como será o dia da tua vinda, o último dia. Ou seja, nós vivemos os últimos dias, mas está para chegar aquilo que a palavra de Deus diz, o último dia. E Jesus fala assim: haverá guerra, rumores de guerras, pestes, pandemias, nações contra nações, povos se levantando contra povos. Nós já estamos vivendo isso, querido. Nós já estamos vivendo isso. E diz mais um pouquinho para frente que só falta alguém começar a falar assim: olha, a paz, há evidências de paz. E a palavra de Deus diz em 2 Tessalonicenses: então virá o fim. Então eu não vim aqui para falar sobre isso, mas eu vim aqui para refletir em uma resposta que Jesus deu a seus discípulos, e essa resposta veio em forma de parábolas. Essa resposta que Jesus dá aos seus discípulos, ela veio de uma forma tão contundente. Na cultura judaica era algo que eles precisavam fazer uma comparação, e essas parábolas, elas comparam pessoas com pessoas. A palavra de Deus diz em Mateus 24, 3, que Jesus foi indagado. E nos capítulos a seguir, no capítulo 24 e 25, nós entendemos, né, que Jesus, ele conta como serão as circunstâncias, mas mais para frente ali em 24, 45, 51, ele começa a contar a primeira parábola. Ele conta a parábola do servo infiel e a do servo bom, né? O servo que recebeu algo do Senhor, algo que foi delegado: cuide das minhas coisas até que eu volte, cuide dos meus conservos, obedeça tudo que eu falo, seja fiel em tudo. E diz que ele não foi. Depois no 25 de 1 a 13 nós vemos a parábola das 10 virgens. Essa nós vamos trabalhar. E mais para frente em 25 de 14 a 30 ele fala da parábola dos talentos. E nessas três parábolas ele compara dois tipos de pessoas. Compara o servo fiel e o servo imprudente, as virgens prudentes e as imprudentes, o servo bom e fiel, né? Os servos bons e fiéis que multiplicaram os seus talentos, com o servo mau e negligente e preguiçoso que enterrou o seu talento. E em todas as parábolas ele tem a mesma mensagem, todas elas. Se você, não vamos ler todas, não temos esse tempo agora, mas leia o final de 24 e 25 inteiro, você vai entender ali que todas essas parábolas têm a mesma mensagem: ele vai se ausentar. Ele vai se ausentar. Ou seja, hoje nós estamos posicionados entre a primeira vinda de Jesus que aconteceu,
quando o Verbo se transformou em carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus. E quando ele já venceu a morte, o inferno e Satanás, ele já não sobe mais como unigênito, mas ele sobe como primogênito. Ou seja, ele te conquistou, ele conquistou para mim e para você o direito de filiação. 1 João 3 fala assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, de sermos feitos filhos de Deus. E ele ainda vai além, ele fala assim: ainda não se revelou na totalidade aquilo que haveremos de ser, mas quando ele, o Maranata, se manifestar, nós conheceremos assim como nós somos conhecidos. Então ele fala que ele iria se ausentar, para que ele pudesse um dia voltar nessa segunda vinda, que é a vinda que, queridos, nós já estamos prestes a ouvir as trombetas soarem. Eu acho muito interessante em 1 Tessalonicenses 4,15, falando como vai ser uma trombeta de arcanjo ensurdecedora. E Jesus, ele vai se manifestar com os seus anjos no fogo da sua glória, do seu poder. E ele vai honrar tanto esses que foram os mártires, esses que viveram o Maranata, esses que viveram a expectativa, esses que viveram fascinados por Jesus, esses que buscaram a face de Jesus, que fala assim, que nós, os que estivermos vivos, não antecederemos a ida aos céus, mas estes serão ressuscitados e eles irão ao encontro de Jesus. Está lá em 1 Tessalonicenses 4,15 em diante, e depois fala que nós seremos transformados e nós seremos arrebatados nos céus. Por isso em Hebreus fala assim: uma vez a voz do Senhor veio e abalou a terra, mas mais uma vez eu virei com essa mesma voz, não abalarei somente a terra, mas abalarei os céus também. É um alinhamento poderoso, um rasgar dos céus. E ele fala assim que ele vai trazer uma substituição das coisas que não são eternas pelas eternas. Isso fala de nós como seres transformados, o nosso corpo transformado em glória. Isso vai acontecer na segunda vinda de Jesus Cristo. E eu creio que talvez em muitas igrejas, por causa do barulho ensurdecedor, muitos ministérios de louvor vão estar falando assim: oh, poxa vida, a gente quer adorar aqui nesse lugar, e nós não podemos porque tem uma trombeta muito poderosa tocando. Talvez muitos pregadores, que talvez não sintam nem a diferença das pessoas que foram arrebatadas na igreja, eles vão falar assim: eu não consigo pregar por causa dessa trombeta que está tão ensurdecedora. Sabe por que eu digo isso, queridos? Quantos aqui conhecem a pastora Odade Castro? Cara, pensa uma mulher cheia de Deus. Ela já foi viver o seu Maranata. O Senhor já veio para ela. E um dia ela foi pregar num culto principal, culto de domingo, de celebração. Ele diz que ela chegou no púlpito, ela se ajoelhou e ela chorou inconsolavelmente. Ela chorava inconsolavelmente e as pessoas perguntavam para ela: o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu, pastora? Pelo amor de Deus, o que aconteceu? O que aconteceu? Ela era pastora de uma igreja muito grande. O Senhor falou para ela assim: olha, filha, se eu voltasse hoje, menos de 10% ia comigo. Menos de 10% ia comigo. E para um pastor é desespero, queridos. E ela encheu os seus olhos de lágrima, e ela passou dias chorando. Sabe o que falta nos nossos olhos? Lágrimas. 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 Precisamos dizer para o Senhor: Deus, queima no meu coração aquilo que queima no seu. Queima no meu coração. Jesus, substitui as minhas prioridades. Que eu possa, Senhor Deus, me adequar à agenda dos céus. Não sei se você leu alguma vez a biografia de
David Brainerd, eu falei de manhã que ele morreu com 33, mas eu errei, ele morreu com 29. Tal era o clamor daquele homem para aqueles povos que não conheciam a Jesus. Tal era o clamor daquele homem, um homem que tinha uma capacidade intelectual de ter sido talvez um Spurgeon da vida, um Jonathan Edwards da vida. Não que esses caras não viveram a totalidade daquilo que Deus tinha para eles, mas algo que me chama a atenção nesse jovem é, cara, ele se gastou, ele se doou, ele sangrou, ele chorava lágrimas pelos peles vermelhas da América, e ele orava por horas na neve, e ele morreu com 29 anos. O interessante é que parece que Deus queria uma semente. Deus queria uma semente para começar um alinhamento profético naquele lugar, porque enquanto ele era vivo, nenhum pele vermelha, ou seja, nenhum índio norte-americano tinha se convertido, mas quando ele morreu, aqueles índios se converteram aos milhares, mas morreu com 19 anos, com 29 anos. Sabe o que precisa nos nossos olhos? É lágrimas por aquilo que está no coração de Deus. Deus coloca no nosso coração, queima no meu coração. Quantos podem dizer nessa noite, levantar as suas mãos? Levante suas mãos, você que tem esse desejo. É perigoso você fazer isso, é perigoso demais. Deus queima no nosso coração aquilo que queima no seu, queima no meu coração. Tem uma canção que o Alessandro Vilas Boas ele fez, ele fala assim: ó Deus, me livre de viver sem lágrimas em meus olhos. Ó Deus, me livre de viver sem lágrimas, Senhor, nos meus olhos. Me livre, nos prive disso, Senhor Deus. Não nos deixe viver sem essas lágrimas, Senhor. Então Jesus, ele dá uma resposta, e nós queremos que você abra lá Mateus 25. Bem rapidamente nós vamos falar um pouco das virgens prudentes e as não prudentes. Então nós entendemos aqui que Jesus, quando ele fala, dá a resposta para os seus discípulos, ele fala assim: olha, eu vou demorar. Em 2 Pedro 3, 4, ele já começa dizendo assim: olha, eu sei que vocês estão sendo afrontados, nos últimos dias virão pessoas que afrontarão vocês, dizendo assim: olha, o teu Senhor demora para vir, mas ele vai cumprir a promessa. E em segunda, mais para frente, no versículo 12, ele fala assim: olha, se apressem para a vinda de Jesus. Se apressem. Em algumas traduções diz assim: apressem a vinda de Jesus. Qual dessas traduções é melhor? Não sei. Eu sei que tanto uma como outra, porque a Bíblia diz que o Evangelho da graça será pregado em todos os cantos, então Jesus virá. Ou seja, se nós cumprirmos o nosso papel, se nós falarmos do amor de Jesus, se a igreja agora, não mais em Apocalipse chamada somente de igreja, mas chamada de noiva, o Espírito e a noiva dizem vem. Se nós nos apressarmos é maravilhoso, e se nós apressarmos a vinda de Jesus também é maravilhosa. Com isso nas nossas mentes, ó Maranata vem, ó Maranata vem. Nós queremos apressar o teu Maranata, ou nós queremos nos apressar para que esse Maranata aconteça em nossas vidas. Senhor, nós queremos isso. Senhor, nós queremos isso. O Senhor não demora, mas Ele tem o tempo certo dEle. E essa passagem diz assim: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, preste atenção nisso. Até o menino estava dançando com uma lâmpada aqui. Saíram ao encontro do esposo, todas as 10 saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. Ou seja, aqui já me entra um temor no coração, porque a passagem é a parábola que mais se encaixa com a igreja. Porque o servo imprudente, ele já tinha desistido de viver o Maranata, ele já tinha desistido. Não, agora eu vou me lançar na vida, agora eu vou começar a frequentar os lugares aonde eu não preciso estar, aonde não me traz satisfação. Agora eu vou encher a minha cara. A Bíblia diz ali, o servo imprudente fez isso.
Mas as prudentes, elas estavam aqui, esperando o noivo chegar. E diz assim que as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, ou seja, azeite extra. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando, fala comigo, tardando o esposo, elas dormiram. Aqui diz tosquenejaram. Todas adormeceram. Mas esse adormecer aqui não é de falta de zelo. Esse adormecer aqui é o cotidiano da sua vida. Elas precisavam descansar. Por isso todas dormiram. Mas mesmo as que tinham azeite, elas dormiram, elas viveram o seu normal da vida. Os estudiosos dizem isso. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Ou seja, todas estavam com as lâmpadas acesas, todas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do nosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. A melhor tradução traduz ali: não se apagam, mas nós entendemos se apagam porque ainda não estavam apagadas. Mas as prudentes responderam dizendo: não, seja caso de nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu, disse: em verdade vos digo que eu não te conheço, não vos conheço. Jesus diz que não conhecia essas virgens imprudentes. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Queridos, eu queria nesses poucos minutos que me restam, tratar algumas diferenças entre essas comparações de duas pessoas, que foi a resposta que Jesus deu aos seus discípulos, queridos, externamente, ou seja, o estereótipo delas eram iguais. Você olhando, não conseguia ver num auditório como esse, nós não conseguimos dizer aquela é imprudente, não, porque elas eram iguais. Todas estavam, presta atenção nisso, todas estavam aguardando o noivo. Quantos estão aguardando o noivo? Levanta a mão. Todos. Tem alguns que não levantaram a mão. Tudo bem, não tem problema. O interessante aqui também, que todas foram convidadas, todas receberam um convite. Vinde a mim todas vocês. Todas vocês, vinde a mim. Todos vocês, vinde a mim. Todas ouviram um chamado do noivo. Todas ouviram um chamado. Mas eu quero te dizer que isso não é suficiente. Todas tinham lâmpadas. E se você for ver os melhores comentaristas, eles falam que lâmpadas são os lugares aonde nós podemos queimar. São os lugares onde nós podemos estar. São os lugares aonde nós nos reunimos para queimar para Jesus, para aprender de Jesus, para conhecer Jesus. Ou seja, todas elas estavam na igreja no domingo à noite. Todas essas virgens estavam no alinhamento que aconteceu no sábado, dia 9? 10. Enfim, todas elas estavam lá. Lâmpada, estrutura. Mas isso não é suficiente. Isso não é suficiente. Vai chegar um dia que nem estrutura nós vamos ter. Todas estavam com a luz acesa no início. Todas estavam queimando no início. Todas dormiram. Não é uma atitude espiritual de descaso, mas indica o cotidiano de suas vidas. Mesmo as que dormiram, as que eram prudentes, elas dormiram. Mas algo preponderante na vida delas, algo que foi preponderante para que elas pudessem entrar com o noivo, foi que elas tinham azeite extra. As 10 estavam esperando, as 10 estavam frequentando os seus GCs.
E queridos, essas características, poucas aqui que nós estamos listando, não é para que a gente vire expert em descobrir quem são as imprudentes, não, isso é para que eu possa dizer: Senhor, será que eu estou dando tanta bola só para minha lâmpada e eu estou esquecendo de buscar óleo extra? Óleo na Bíblia sempre diz mais presença do Espírito Santo, mais presença do Espírito Santo, e a palavra de Deus diz que rios fluirão, rios fluirão de nós. Queridos, nós fomos chamados, nós cremos em tudo isso, mas se o noivo voltar hoje, algo que é muito evidente aqui, que a geração Maranata não é somente intensa, mas ela é contínua. Sabe, a palavra de Deus diz que o fim é melhor que os seus começos. O desafio é sermos encontrados constantes. Precisamos permanecer. Se você ler João 15, você vai ver que nós não fomos chamados para dar frutos. Sabia disso? Nós somos chamados para permanecer em Jesus. Vamos lá? Abra João 15 comigo, bem rapidamente. Vamos ver quantos permanecer nos encontramos aqui. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, eu tiro, limpo toda aquela que dá fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que eu tenho falado. Estais em mim, né? Aqui essa versão, estais em mim, mas é permanecer em mim. E eu em vós, e eu permanecereis em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, mas também vós, se estiverdes em mim, ou seja, permanecerdes em mim, eu sou a videira, vós as varas. Quem permanece em mim, eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Queridos, nesses 10 capítulos aqui, aquilo que mais aparece é: permaneçam em mim, e os frutos serão consequência desse permanecer. Ou seja, a nossa intenção não é que você saia daqui aleluiado dizendo assim: cara, eu vou ler 50 capítulos da Bíblia por dia. Cara, não leia 50 capítulos da Bíblia por dia, mas leia um capítulo da Bíblia por dia durante 50 anos. Eu vou sair daqui, pastor, e vou jejuar 20 dias direto. Não, jejue um dia por semana durante os 30 próximos anos. Isso é intensidade com continuidade. Queridos, e precisamos entrar neste lugar, esse lugar da intimidade, onde nós enchemos a nossa vida de óleo, não só as nossas lâmpadas, mas a nossa vida de óleo. A geração Maranata não só está queimando, mas tem óleo extra. Tem gente com óleo extra que levanta a mão e fala assim: eu estou cheio desse óleo extra, Queridos, tem um grupo que vive uma continuidade e nem percebem, mas estão acumulando óleo. As imprudentes têm um mínimo aceitável. Eu digo assim, eu cunhei um título para mim: o mínimo aceitável da religiosidade. Sabe o que é o mínimo aceitável da religiosidade? Dá para orar, para pregar. O mínimo aceitável da religiosidade: dá para orar para eu conduzir um GC. Dá para eu orar para ir fazer um evangelismo. Queridos, mas isso não é óleo extra. Isso é uma lampadazinha que está se apagando. Precisamos entrar numa vida de intimidade com o Senhor. Não adianta viver uma vida só pedindo para os outros orarem por mim, mas eu preciso entrar nesse lugar de oração. A Bíblia fala que aqueles que entram no secreto, neste lugar, o Senhor já tem uma recompensa para você, e essa recompensa é óleo extra. Você vai precisar comprar, exige um preço a ser pago. E sabe uma das coisas que mais te leva a estes lugares de ter óleo extra? É aprender a dizer não. As imprudentes chegaram e falaram assim: me dá um pouco desse óleo. Não. E queridos, nós percebemos que a maioria esmagadora dos nãos que nós damos é para nós mesmos. E sabe,
E temos que dizer não para as coisas listas. Às vezes nós falamos, mas eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Queridos, nós sempre temos tempo para prioridade. Se a tua vida é com Deus, é prioridade, você sempre vai achar tempo. Sabe aquela série da Netflix com 50, como é que se diz? Não é episódio, temporada. Cara, já vi todas. Nessa hora é a hora de você falar, não, Senhor, chega. São as coisas listas que tomam o nosso tempo. Quando eu tinha 23 anos, eu era um dos únicos que tinha o PlayStation 1. Não sei se você lembra disso. E queridos, eu gastava horas. Eu fazia coisa naquele Resident Evil que ninguém imaginava que era possível. Mas um dia o Senhor falou assim, cara, você precisa ter tempo comigo. Sabe o que eu fiz? Eu não vendi aquele negócio, eu dei de presente para alguém. Me arrependo de não ter quebrado. Mas eu era viciado, eu gastava noites e noites sendo perito em coisa inútil. Que o Resident Evil para mim, eu era perito, cara, eu sabia onde tinha todas as tagzinhas, todos os detalhes, eu ia lá, eu fazia, cara, eu sabia tudo, eu tinha manual, você está diante de alguém que era viciado em videogame, e é algo ilícito? Não. Então o Senhor te chama hoje, você quer óleo extra, cara, você quer óleo extra, abre mão do lícito. O ilícito nós já sabemos que nós temos que entregar para Jesus, todo vício, Jesus pega, não quero mais. Eu gastava noites jogando Resident Evil, cara. Eu falei, Senhor, chega agora, eu vou gastar noites orando, buscando a Tua presença. Foi difícil, mas o Senhor mudou a minha mentalidade. Eu falei, Senhor, eu não quero, Senhor, ser perito naquilo, Senhor, que não é eterno, porque aquilo que não é eterno é eternamente inútil, como já disse C.S. Lewis. C.S. Lewis, ele fala assim, ó, aquilo que não é eterno é eternamente inútil, e tem gente se transformando, sendo perito em coisa inútil. Não tenho nada contra futebol, irmãos, de vez em quando eu até dou uma olhadinha, cara, mas tem gente que fala tanto de tudo de futebol, e fala tão pouco de Jesus Cristo, fala tão pouco da Bíblia, não sabe um versículo de cor, não está vivendo aquilo que o apóstolo Paulo fala assim, ó, se você quer ter uma vida diferente, que a palavra de Deus habite no seu coração, abundantemente. Por isso, para você ser prudente, diga não, diga não, diga não, diga não, diga não, diga sim para Jesus, sim para o mover profético do Senhor para a tua vida, diga sim. Oh Jesus, nós queremos tanto de Ti. Quero dizer, a última coisa que a geração Maranata prioriza o que é eterno. Ah, pastor, mas o que tem me atrapalhado é o meu emprego, é o meu estudo, sei lá. Fala para o Senhor, Deus, que o Senhor quer que eu faça, então, que não atrapalhe o que é eterno. Ah, nossa vida é tão curta, querida. A tua vida é tão curta. A tua vida é tão curta e você é tão precioso para Jesus. Jesus não quer te perder. Jesus não quer te perder, mas hoje Ele está dizendo, eu bato a tua porta. Será que você vai ser como aquela geração dos fariseus, dos saduceus? Eles eram tão impressionados com a letra que eles perderam o espírito, eles perderam a minha visitação, eles perderam aquela geração, perdeu. Seja como a igreja primitiva, Senhor, eu vou até o final, eu vou até a última consequência pelo Senhor, eu te entrego tudo. Tem uma canção que fala, Senhor, eu te entrego tudo, eu te entrego tudo, eu te entrego tudo, eu te entrego tudo. Se Jesus voltar hoje, se Jesus voltar agora, se hoje nós ouvirmos o som dos céus, que vai inaugurar a eternidade com Jesus, você estará entre aqueles que entrarão no reino do teu Senhor. Vinde, servo bom e fiel, vinde. Eu sei que não foi fácil para você, mas você foi fiel.
Eu sei que não foi fácil a tua vida, mas você aprendeu, como o apóstolo Paulo falou: eu me glorio também nas tribulações, porque elas produzem paciência, a paciência produz experiência, a experiência produz esperança, e a esperança não deixa com que eu seja confundido, porque esse amor, esse zelo de Deus está derramado em mim. Por isso eu posso queimar, eu queimo, não somente a minha lâmpada queima, mas há óleo extra em mim, Senhor, há óleo extra em mim, há uma vida de oração, há uma vida de devoção, há uma vida de entrega, há uma vida de ouvir a tua palavra, ouvir a tua voz através da tua palavra. Deus, eu assumo um compromisso contigo, Senhor, de todos os dias eu buscar alimento na tua palavra. Oh, que manarana soirela manara. Quem quer óleo extra? Quem quer óleo extra? Mais. Talvez você já tenha óleo extra. Venha, eu quero orar com você. Eu queria me colocar de joelhos aqui dizendo: oh Jesus, eu quero tanto mais de ti. Venha para frente. Se lance aos pés do Senhor e fale: Pai, eu quero mais de ti. Espírito Santo, eu quero mais de ti. Espírito Santo, eu abro mão de algumas coisas dos meus hobbies. Senhor, eu tiro o excesso. Deus, eu abro mão. Eu escuto o Senhor dizendo aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor quer de mim. Oh, venha Espírito Santo, venha encher com mais óleo. Transborda, Senhor, transborda. Sansacoba que manda chara balarabanai. Te esperamos. Maranata. Oh, Maranata, Senhor. Sim, mais de ti. Tira, Senhor, Deus, tira a cegueira espiritual. Sai como a sorra badaramanai.